Olá, vamos conhecer agora um pouco sobre o rio Amazonas. O rio Amazonas está localizado na América do Sul, é o segundo rio mais extenso do mundo, com mais de 6.992 quilômetros de extensão, com mais de 1.000 afluentes. A Amazônia tem a maior bacia de drenagem do mundo, com cerca de 7 milhões e 50 mil quilômetros quadrados, e é responsável por cerca de um quinto do fluxo fluvial de água de todo o mundo. É tanto que o Amazonas tem sua origem na nascente do rio Apurimac, alto da parte oriental da Cordilheira dos Andes, no sul do Peru, e deságua no Oceano Atlântico junto ao rio Tocantins, no delta do Amazonas, no norte brasileiro. Ao longo de seu percurso, recebe ainda no Peru os nomes de Carhuaçanta, Loqueta, Apurimac, Rio N, Rio Tambo, Ucayali e Amazonas. Ele entra no território brasileiro com o nome de Rio Solimões e em Manaus, após a junção entre o Rio Solimões e Rio Negro, que é comumente conhecido como o fenômeno de encontro das águas, após as águas então se misturarem, começa a partir dali a ser denominado Rio Amazonas. E como tal segue até a sua foz no Oceano Atlântico. O rio Amazonas é o único com a foz mista do mundo. A maior parte do rio está inserida na planície sedimentar amazônica, embora a nascente em sua totalidade seja acidentada e de grande altitude. A área coberta por água do rio Amazonas e seus afluentes mais do que triplica durante as estações do ano. Em média, na estação seca, 110 mil km² estão submersos, enquanto na estação chuvosa, que pode durar até 6 meses, a área pode estar alagada mais de 350 mil km². No seu ponto mais largo, atinge, na época, cerca de 11 km de largura, que se transformam em 50 km durante as chuvas. Suas águas são barrentas e frias, alcançando a profundidade de 100 metros. Por ser o único rio de planície, é navegável em toda a sua extensão. Uma pesquisa efetuada em 2007, realizada pelo IBGE em conjunto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com a Agência Nacional de Água e o Instituto Nacional Geográfico do Peru, o IGNI, descobriu que sua nascente tem por origem no lado Mismi, no Nevado Mismi, ao sul do Peru, revelando que o rio Amazonas tem um comprimento de 6.992,06 km e mais de 1.000 afluentes, o que faria com que esse fosse o maior rio do mundo, ultrapassando até mesmo o Nilo, e portanto tornaria o Amazonas o mais longo do mundo. No entanto, mais estudos foram feitos em 2009 no rio Nilo e apontam para que sua nascente seja no rio Rucará, passando a este ter 7.088 km, sendo assim ultrapassou a marca dos 6.992,6 km do rio Amazonas e passou então a ser o rio mais longo do mundo, o Nilo, e o Amazonas ficou em segundo lugar. No entanto, sua bacia hidrográfica é a maior do mundo, com uma superfície de aproximadamente 7 milhões de km². O Amazonas é de longe o rio mais caudaloso do mundo, com um volume de água cerca de 60 vezes mais que o rio Nilo. O Amazonas é responsável por um quinto do volume total de água doce que deságua no oceano em todo o mundo. É muito comum os pescadores retornarem ao cais do porto de Manaus com pescado ainda fresco para vender na feira. A bacia amazônica é a maior bacia de drenagem do mundo, cobre cerca de 40% da América do Sul, uma área de aproximadamente 7,50 milhões de km². Todo ano, o rio sobe mais de 9 metros, inundando as florestas circundantes, conhecidas como várzeas. Os rios que são afluentes do rio Amazonas, desde a nascente até a foz, temos na margem esquerda o rio Napo, Içá, Japurá, Piorine, Negro, Manacapuru, Namundá, Trombetas, Uatumã, Maicuru, Uruá, Paru e Jari. Na margem direita temos os rios afluentes do Amazonas, Javari, Jandiatuba, Juntaí, Juruá, Tefé, Quari, Puru, Solimões, Madeiras,
Tapajós, Uruará, Xingu e Tocantins. O rio Amazonas possui a biodiversidade mais rica da face da Terra. Há mais de 2.100 espécies de peixes catalogados, sendo que muitos ainda estão sendo descobertos. É um dos principais habitats do boto, também conhecido como golfinho da água doce, que pode chegar a mais de 2,5 metros de comprimento, sendo o mais popular na região, conhecido como tucuxi. O peixe-boi da Amazônia também pode ser encontrado no norte da bacia hidrográfica amazônica e seus afluentes. A ariranha é um membro da família das doninhas e a maior do tipo, é comum ser encontrado nas margens do rio. Há aproximadamente de 30 a 60 espécies de piranhas. Apenas algumas espécies são conhecidas por atacar seres humanos, como a piranha vermelha. É encontrado também no rio o pirarucu, que é o maior peixe de água doce do mundo, podendo ultrapassar 4,5 metros e ultrapassando o peso de 200 kg. O candiru é bem temido, que é um gênero de peixe-gato parasita de água doce, nativo do rio Amazonas, que quando as pessoas vão tomar banho no rio, se não tomar cuidado, ele pode entrar em qualquer orifício e prejudicar os órgãos internos. A enguia elétrica é conhecida na região como puraquê ou peixe elétrico, que os seus choques podem ultrapassar até 200 volts, podendo matar um homem adulto. No rio vive a maior cobra da América Latina, sendo a segunda maior do mundo, a sucuri, que pode ultrapassar 10 metros de comprimento. Além dos milhares de espécies de peixe, o rio abriga também caranguejos, algas, tartarugas e assim por diante. Em 1500, o explorador espanhol Vicente Yanes Pinzón e a tripulação liderada por ele foram os primeiros europeus a navegar no rio. Pinzón chamou o rio de Rio Santa Maria del Mar Dulce, ou seja, Mar Doce, devido à quantidade de água doce impulsionada pela correnteza do rio para dentro do Oceano Atlântico. Um dos tenentes de Gonzalo Pizarro, que é Francisco de Orellana, partiu na expedição em 1541 para explorar a região a leste de Quito, rumo ao interior do continente em busca do Eldorado, o país da canela. Orellana, em 26 de dezembro de 1541, visando conquistar novas terras, em nome do rei da Espanha, pegou seus 49 homens e construiu uma embarcação maior, na qual poderia navegar rio abaixo, e navegou então pelo rio Amazonas por mais de 1.200 quilômetros até sua confluência com o Rio Negro, próximo de Manaus, que alcançaram no dia 3 de junho de 1542. Esta área era dominada por uma tribo nativa local da época, que é descrita como as Icamiabas, que os exploradores imaginaram serem um tipo de mulher feroz guerreira, semelhante às mulheres guerreiras gregas. Orellana as chamou de Amazonas, por perceber que arrancava o seio direito para melhor manejar o arco e a flecha. Por isso, Amazonas significa sem seios. Para finalizar, quero falar de uma curiosidade que foi recentemente descoberta, em 2011, por pesquisadores do Observatório Nacional, que descobriram que há mais ou menos 4.000 metros de profundidade debaixo do rio Amazonas existe um rio submerso que teria aproximadamente uns 6.000 km de comprimento e foi batizado de Anza, em homenagem ao pesquisador indiano Valira Anza, que vivia no Brasil desde 1974. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço, tchau.